Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Estou de volta e vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando. Então, só recapitulando o que é que já tem acontecido. Nós temos visto alguns detalhezinhos sobre cada livro do Antigo Testamento para que a gente possa ter um entendimento melhor quando a gente faz a leitura desses livros. E nós começamos falando dos livros do Pentateuco, que são os livros da lei, e os 5 primeiros livros. Depois nós passamos pelos livros históricos, que são 12. E em seguida nós passamos pelos livros poéticos, que são 5. E já começamos a falar sobre os livros proféticos, que estão divididos em maiores e menores. E estamos falando sobre os livros proféticos maiores. Ontem nós falamos sobre os 2 primeiros, Isaías e Jeremias, e hoje a gente vai dar continuidade e fechar esses profetas maiores, tá bom? Então vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, e eu peço ao Senhor que dirija mais uma vez esse momento, que seja de edificação para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, então dando continuidade, eu gostaria de lembrar vocês agora sobre o livro de Lamentações, tá? Lamentações, que significa chorar em voz alta, ele tem tudo a ver realmente com o que a gente vai encontrar nesse livro. O tema é Lamento sobre a destruição de Jerusalém. Esse livro foi escrito por Jeremias. Acredita-se que foi escrito por ele porque tem um tom semelhante ao livro que ele escreveu anteriormente. A característica desse livro, então a palavra-chave seria o pranto, e aqui a gente tem um versículo que eu já vou falar sobre ele daqui a um pouco, tá? Mas aqui então, esse livro de Lamentações, ele tem essa característica de ser o livro mais triste do Antigo Testamento. E esse lamento, esse choro é pela destruição do templo e de Jerusalém. Depois de 40 anos em que Jeremias alertou o povo sobre o fato de que eles deveriam abandonar as práticas de desobediência a Deus, e não sendo realmente atendido, então ele vê aqui as suas próprias palavras cumpridas, quando o povo então vai passar pelo cativeiro por causa da desobediência. Então, mas curiosamente também, apesar desse livro ter um caráter muito triste e falar desse momento tão difícil do povo sendo levado cativo por causa da sua desobediência, esse livro também fala de Deus, da sua bondade. Esse livro, nos seus últimos capítulos, ele vai falar de um futuro que será melhor, em que haverá alegria. A gente conhece bem alguns versículos desse livro que são muito mencionados. Eu queria lembrar, Lamentações 3:21 diz que quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele vem com o versículo 22 que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele dá continuidade a esse pensamento de que se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido destruídos. E a gente tem nesse livro, apesar de toda a tristeza, ele ainda traz uma palavra de conforto, de ânimo para nós, tá? Aí tem, em seguida, vem o livro de Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. E esse significado tem tudo a ver, inclusive, com a mensagem de Ezequiel para o povo. Ezequiel é outro profeta que fala também para o povo nesse período de cativeiro. Os judeus estavam cativos na Babilônia, e ele vai dar uma palavra de fortalecimento para esse povo. Ele foi fortalecido por Deus para cumprir os seus propósitos. Então, ele vai falar para o povo, traz uma mensagem de que para retornarem à terra prometida, então eles teriam que, de fato, se voltarem para Deus. Ezequiel foi um dos profetas que foi levado cativo para a Babilônia e se tornou um representante de Deus
em terra estranha para o seu povo. Então, o conteúdo de Ezequiel ele é muito rico em visões e ilustrações, o que facilita um pouco a sua mensagem. Tá? E os capítulos finais desse livro, eles trazem boas novas de Deus. Lembra que eu falei sobre isso, que é muito comum nos livros proféticos essa mensagem de exortação, de correção, mas sempre terminando com esse aspecto de ânimo, de força, de encorajamento. Tá? Então, o tema desse livro é aqui a gente tem condenação e consolação, né? Com essa proposta de restauração, palavra-chave. E esse versículo que para mim é um versículo extremamente animador, quando Deus diz: eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Né? Darei a vocês um coração de carne e não de pedra. É isso que Deus diz e é isso que a gente deve buscar realmente experimentar em Deus. E finalmente, terminando hoje com Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Então ele também foi um profeta na Babilônia, foi para a Babilônia, levado cativo bem jovem ainda. O livro de Daniel, ele é um livro escatológico, ou seja, fala de tempos futuros, e por isso tem uma forte ligação com o livro de Apocalipse. Daniel ele se tornou o primeiro ministro na Babilônia e ele permaneceu assim no reinado de pelo menos 4 reis. Né? Ele era um homem de fé, coragem, oração. A gente tem o belo exemplo de Daniel no sentido de que ele não se contaminou com a idolatria do país onde estava, ele permaneceu firme em Deus, ele se manteve íntegro na fé que ele tinha e ele também tinha a capacidade de interpretar sonhos, que foi algo que garantiu essa presença tão importante no reinado, né, de alguns desses reis. Os 6 primeiros capítulos de Daniel falam da sua vida, e a gente tem aquela história fantástica da maneira como ele era um homem de oração, foi parar na cova dos leões. E a partir do capítulo 7 até o 12, então a gente tem as visões de Daniel, que algumas dessas visões, todas elas futuras, mas algumas delas aconteceram nos seus próprios dias, outras depois da sua morte e outras ainda vão acontecer no final dos tempos. Então é um livro para encorajar os judeus exilados. Aqui palavras-chave, o plano de Deus, e aqui esse versículo que nos ajuda a pensar: a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Né? Então, que Deus nos ajude, nos inspire enquanto estamos lendo esses livros. Tá? Então, a tarefinha de hoje, então você pode entrar em qualquer um desses livros, ler qualquer trecho desse livro e trazer alguma consideração a respeito. Pode ser sobre a vida de qualquer um desses profetas ou algo em relação à mensagem que eles trazem. Tá? Então, nos traga uma aplicação daquilo que você tem aprendido nesses livros. Tá? E quando você for lê-los, então pense nessas informações que vão ajudando a entender melhor aquilo que a gente está lendo, ok? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus.